E se eu te contasse que, no coração da Amazônia, índios presenciaram algo tão bizarro que parece saído de um filme de ficção científica? Hoje, você vai descobrir a história do índio que veio do céu. A história de Bepi Cororoty. Eu sou o canal Incrivelmente, e aqui a gente descomplica as curiosidades mais intrigantes. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e comente o que achou dessa história. Vamos lá descobrir. A história de hoje se passa num Brasil muito antigo, sem data certa, quando ainda eram os índios que dominavam muitos lugares. Esse conto começou a ser registrado em 1952 e vem dos índios Caiapós. Quem documentou tudo foi um indigenista chamado João Américo Peretti. A parte mais louca dessa história é como parece um roteiro de ficção científica, contado por quem nunca viu nada tecnológico. E os próprios índios juram que não é lenda, mas um fato real vivido pelos seus ancestrais. Hoje, vamos conhecer o caso de Bepi Cororoty, o índio que veio do céu. Primeiro, é importante deixar claro que não há como comprovar que a história é real. Mas os próprios índios, quando questionados, afirmam ainda hoje que não é uma lenda, mas uma história real. João Américo Peretti, que passou a vida conhecendo tribos e respeitando suas tradições, registrou isso. Ele nasceu em 1926 e morreu em 2011. Casou, teve filhos e ficou conhecido como o amigo dos índios. Viajou por aldeias do Brasil inteiro, trabalhou no Serviço de Proteção aos Índios, SPI, e na FUNAI. Pegou malária mais de 30 vezes e conhecia os índios e suas histórias de perto. João ouviu essa história de um ancião caiapó chamado Kuben Kranken, da aldeia de Gorotiri, no Pará. O ancião era considerado um sábio, chamado Guaibabá. Em 1952, durante um processo de pacificação dos caiapós, João assistiu a um ritual em memória de Bepi Cororoty, onde um índio se vestia com uma roupa de palha estranha e segurava um bastão. Curioso, João perguntou sobre a história de Bepi Cororoty e o sábio disse que não era lenda, mas um fato. Contou que há muito tempo a tribo acampou perto de uma montanha chamada Montanha Proibida, na Serra Pucatoti, onde sempre tinha uma névoa espessa, barulhos estranhos e estrelas que sempre subiam e desciam de lá. Uma noite, depois de muitos relâmpagos, uma canoa voadora passou sobre eles e parou na montanha. No dia seguinte, a tribo viu um ser diferente vindo até eles. Esse ser usava uma roupa estranha que cobria tudo, até a cabeça. Os índios, achando que fosse um bicho, começaram a atacá-lo com lanças, mas tudo batia e não machucava. O ser então ergueu seu bastão e os guerreiros caíram para trás. O ser misterioso então entrou na tribo e desde então sempre passava por ali. Com o tempo, os índios passaram a se acostumar com o contato com este ser, pois eles sempre o viam passando próximo à tribo. Em determinado dia, os índios foram caçar e se depararam com um ser muito parecido com um índio, mas que possuía a pele branca e barba. Ao se aproximarem, o ser começou a conversar com eles e informou que ele era mesmo o ser que os índios haviam atacado dias atrás. Contudo, ele estava antes vestindo um traje. Com o tempo, os índios se aproximaram do ser e eles começaram a trocar informações e se tornaram amigos. O ser ensinou aos índios como se organizar com casas ao redor de uma escola, que os mais velhos deveriam ajudar o cacique a governar, e até a como melhorar o arco e flecha. Bepi Cororoty, a cada dia ficava mais integrado e passou a caçar. Ele era até mais corajoso e ágil que os guerreiros da tribo. Ele se integrou perfeitamente à tribo, falando inclusive o dialeto dos índios. Com o tempo, ele se aproximou e casou com a filha do cacique, com o qual teve filhos. Contudo, repentinamente, Bepi Cororoty se isolou e de repente teve que partir, subindo a montanha e desaparecendo em sua canoa voadora, em meio a trovões e fumaça. Ele levou seus filhos e sua esposa com ele, mas deixou a sua filha Nipoti. Com o tempo,
a tribo passou por problemas de fome. Como solução, a filha de Bep Kororote subiu a montanha com seu marido, onde se cobriram com tinta preta e procuraram uma árvore especial. Ao dobrar o galho da árvore até tocar o chão, houve um estrondo e ela subiu ao céu em uma canoa voadora. Desapareceu por alguns dias, mas voltou trazendo sementes, comida, remédios e instruções de Bep Kororote sobre como praticar a agricultura. Ela também orientou os índios a subirem a montanha para morar lá. Junto com ela, retornaram sua mãe e seus irmãos, que posteriormente foram embora novamente, ficando apenas ela. Quando os índios chegaram na montanha, havia casas de pedra, às quais eles deram o nome de Casa dos Deuses. Mesmo depois da partida de Bep Kororote, os índios continuaram a realizar rituais em sua memória. Em 1969, 2 jovens índios foram levados ao Rio de Janeiro, onde viram na TV Neil Armstrong pisando na Lua, e disseram que ele parecia Bep Kororote. Até hoje, os caiapós afirmam que Bep Kororote é um ser que desceu do céu. E aí, curtiu essa história impressionante do Bep Kororote, o índio que veio do céu? Se você ficou tão fascinado quanto eu, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Incrivelmente. Aqui, a gente sempre traz curiosidades incríveis e histórias de arrepiar que você não encontra em qualquer lugar. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa história com seus amigos. Vamos juntos desvendar os mistérios mais fantásticos. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que achou e qual história você gostaria de ver por aqui. Até a próxima aventura.